Até o fim de junho, deve ser levada ao plenário do Supremo uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, impetrada por entidades sindicais pela volta do imposto. É que a reforma trabalhista acabou com o imposto sindical obrigatório, mas os sindicatos estão recorrendo à justiça para manter a contribuição. Segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, a medida causou perda de 80% da receita dos sindicatos, só no primeiro trimestre. Para debater o futuro dos sindicatos no Brasil, eu recebo aqui no estúdio o deputado Bebeto, do PSB da Bahia, o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, Adelmir Santana, vice-presidente da Confederação do Comércio, e Zilmara Alencar, consultora jurídica do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Diante dessa situação que eu acabei de descrever, qual o futuro dos sindicatos no Brasil? O futuro dos sindicatos no Brasil hoje é de superação num ambiente onde nós temos aí uma desproteção dos direitos sociais e que aos sindicatos cabe cada vez mais atuar pelo fortalecimento de suas prerrogativas, como a da negociação coletiva, com condições de fato de negociar e de buscar formas de financiamento seguros para que as atividades sindicais não tenham prejuízo no ambiente coletivo. Deputados, há dois argumentos a favor da obrigatoriedade e contra a obrigatoriedade. Alguns defendem que os sindicatos ficariam mais representativos porque só aquelas pessoas que gostariam de contribuir iriam contribuir. Os senhores estão de que lado, de que argumento? Inicialmente, agradecer essa oportunidade, de participar desse debate tão importante, reconhecer a lucidez de todos os congressistas que modernizaram a legislação trabalhista no nosso país, trazendo mais segurança jurídica, onde prevalece o entendimento agora, um ganha-ganha entre empreendedores e entre trabalhadores. E quero discordar inicialmente pelas colocações até da nossa apresentadora, com muita humildade, e também da doutora Zilmara. Estamos num ambiente democrático, deputado. Discordar porque nós não acabamos com a contribuição sindical, Nós acabamos com a contribuição sindical obrigatória, porque uma lei ordinária, ela não tem esse poder para mudar a Constituição, Teria que ser uma lei complementar. Nós apenas acabamos com a obrigação, quer dizer, cada trabalhador ele tem que expressamente assinar que ele está de acordo com aquela contribuição. Porque era uma ilicitude o que estava acontecendo hoje no nosso país, principalmente com centrais sindicais, com muito dinheiro, onde não tinha uma prestação de serviço correspondente. Agora sim, agora os sindicatos vão ser mais, mais autônomos, vão mostrar serviços. Eu acredito no verdadeiro sindicalismo, porque ele vai mostrar serviço para o seu associado e o associado vai reconhecer o trabalho e ele vai concordar expressamente assinando que quer contribuir com o seu sindicato. Então nós só acabamos com uma imoralidade onde não tinha sentido, Tirava um dia de trabalho obrigatoriamente de cada trabalhador, mesmo o sindicato patronal é a mesma maneira. A gente acabou com essa obrigação apenas. Agora cada um expressamente vai dar a sua contribuição por escrito. Eu quero contribuir com o meu sindicato porque estou vendo vantagem no sindicalismo autêntico que está defendendo os seus associados. Deputado Bebeto, para contra-argumentar, eu imagino. Eu acho que é uma profunda contradição, e me permita, meu caro Maldaner, e é recorrente esta contradição dos que defendem como parte de um eufemismo, a ideia de modernidade, que não significa modernidade. O que nós tivemos foi uma profunda alteração da legislação trabalhista, contrariamente ao debate exigido pela sociedade, que vai conferir problemas ao projeto de desenvolvimento nacional, porque nós vamos ter
cada vez mais trabalhadores, a exemplo do México que você tem, nas maquiladoras, trabalhador em que a qualidade, a forma e a organização do trabalho são absolutamente distintas. Não tem ali um padrão de desenvolvimento industrial que agregue qualidade e agregue renda aos trabalhadores e parte dessa renda seja decisivamente parte, portanto, da riqueza nacional, como em qualquer país do mundo. Aqui, né, se argumentou que era preciso acabar, né, com a contribuição sindical. Perceba, ela está disciplinada na Constituição e ela própria diz a Constituição, até que nova lei confira, preserva aquele direito da contribuição sindical aos trabalhadores. E a partição não é apenas para os trabalhadores, é para o Estado, né, e para os entes sindicais de forma distinta. O problema é que o vício de iniciativa, porque não poderia ser alterado por lei ordinária, algo que tem uma natureza tributária, se você analisar, inclusive, o próprio impacto da medida para, né, o governo, para a sociedade e para as próprias organizações sindicais. Ali, talvez, o próprio relator, amando ou preocupado com interesses estranhos aos interesses da nacionalidade, tentando destruir a estrutura sindical, buscou uma redação que nem ele próprio deu conta de explicar à casa posteriormente. Este foi um retrato, né, desse nosso enfrentamento aqui no âmbito da casa. Então, a contribuição sindical, por mais que possa se argumentar, ela é uma necessidade, foi mantida e reiterada pelo artigo 8º da Constituição de 1988 e trata de forma a disciplinar o custeio, ainda mais num ambiente em que novas responsabilidades foram conferidas ao movimento sindical no âmbito do direito coletivo do trabalho. Portanto, ela jamais poderia ser suprimida sem analisar, inclusive, o impacto para o próprio Estado brasileiro. Segundo, é outra incongruência dizer que o negociado deve ter prevalência sobre o legislado e o espírito da negociação é conferir autonomia coletiva às partes e você tentar impor restrições aos próprios trabalhadores e ao setor patronal para que eles possam disciplinar como base da sua autonomia coletiva a forma de sustentação material da sua instituição, aprovando nas suas assembleias, né, coletivamente a forma para bancar aquele sindicato na contribuição, por exemplo, da negociação coletiva. E você, então, passa a estabelecer a ideia do tributo e do coletor de tributo, né, como no passado, em que os trabalhadores terão que autorizar individualmente. Ora, se o direito coletivo estabelece que nós temos, para além daqueles trabalhadores filiados, o espírito de categoria coletiva de trabalhadores, e que todos abrangentemente se oportunizam do resultado daquela negociação coletiva, é prudente, e aqueles que defendem a modernidade não veem, inclusive que esse é um princípio consagrado pela própria OIT, que é do respeito à autonomia coletiva. Não por acaso nós estamos enfrentando na lista longa denúncias em relação às medidas dessa reforma trabalhista. E agora vem com esse discurso de dizer, né, que quer uma modernidade. Nada, querem é destruir a estrutura sindical para ter um território fértil de aprofundar a exploração e transformar este país, né, num ambiente em que o capital tem a liberdade plena para exercitar o seu controle e a sua ação sobre os interesses do trabalho. O deputado Bebeto tocou em vários temas transversais, pensei em várias perguntas, mas eu queria começar por uma bem básica, a Delmir Santana, que é as pessoas que defendem o argumento de que o imposto deve ser obrigatório, elas dizem que, já que o sindicato, os trabalhadores, por exemplo, eles se beneficiam de um aumento, digamos, a coletividade, então também a dedução deveria ser para todos. O que o senhor acha desse argumento? Olha, eu queria, por dois assuntos importantes. Primeiro, a lei como um todo. Dizer que a sociedade não participou da discussão da lei me parece uma imprudência. Me desculpa, deputado Bebeto. Tranquilo. Foram muitos seminários. Eu tive a oportunidade de participar, sem ser parlamentar, de 8 a 10 seminários. Muitos encontros, audiências públicas e tal, feitos por alguém que se dizia representante da população. Podemos até não ser, nem do lado patronal, nem do lado dos trabalhadores e nem da vida parlamentar. Aí vamos rever
essa questão da representação. Então, essa lei foi amplamente discutida em todos os seus meandres. Esse é o aspecto. Com relação, eu quero agora, para a fileira com o deputado Maldaner, não se acabou com a contribuição sindical. O artigo é o mesmo, o que regula a contribuição sindical para os patrões e para os trabalhadores. O que existiu foi um hábito de 50 anos, que se criaram tantas entidades sindicais no país, tantas, 11 mil, 12 mil dos trabalhadores, 6, 7 mil dos patrões, e muitas delas sem nenhuma representatividade. Bastava aquela ata debaixo do braço, uma conta bancária e a obrigatoriedade do pagamento. Com relação aos patrões, o artigo é o mesmo. Muitas leis foram beneficiando as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, algumas coisas. Já não recebíamos mesmo. Já tínhamos uma deficiência de recursos para manter isso. O espírito da criação era manter a equidade entre a representação de trabalhadores e de patrões. E até a pirâmide era idêntica. Sindicatos, federações, confederações. Depois surge nesse meio, do lado dos trabalhadores, a criação das centrais sindicais, que até 2010, quando eu estava aqui no Congresso, lutavam ferozmente contra a contribuição sindical obrigatória. As centrais. Existiam muitos projetos, aí eu era senador. E depois, lógico, veio o poder, foi atingido, foi criado até partido político, e chegaram ao poder. O PT chegou ao poder. E ao chegar ao poder, o governo, essa divisão da contribuição sindical, tanto de um lado como do outro, se dava 60% para a base, para o sindicato, 15% para as federações, 5% para as confederações e 20% para o Ministério do Trabalho. Ao chegar ao poder, o PT, foi criado um artifício daquela parte do governo. Metade foi para as centrais sindicais e a outra metade ficou para o Estado. Nunca mais as centrais sindicais se colocaram contrário à contribuição sindical. E, ao contrário, usaram desses recursos e aí criou toda essa celeuma que prejudicou também a nós. Nós também temos o mesmo problema com relação ao percentual de hoje de queda na arrecadação. Já recebíamos pouco, mas caiu ainda mais, porque foram usados esses recursos indevidamente para outros movimentos que não eram de proteção ao trabalho. Então, essa é a questão. A contribuição não acabou, o deputado Maldaner disse muito bem, está lá, existe a contribuição sindical, mas é preciso que haja consciência política, tanto dos patrões como dos trabalhadores, para liberar ou para dizer que quer contribuir com a sua vida sindical. Isso aí vai depender agora da ação de cada representante. Ou talvez até justificar, não é? Porque é uma taxa que é cobrada do trabalhador, mas sem contrapartida, não há justificativa de prestação de serviço. Eu diria até que pode haver, mas agora tem que ser com muita clareza, porque ele não vai dar dinheiro sem saber para onde vai. Ele quer saber o que o sindicato faz por ele, além de outras coisas mais. Isso dos dois lados. Nós estamos com o mesmo problema. Isso é verdade. Eu acho que essa mesma clareza, me permita dizer, tem que ser reclamada para o sistema S. Bom, e a gente tem que acabar, inclusive, porque o sistema olha, S não tem transparência. Como são as coisas. Não o tem sistema transparência S é dos outra recursos. coisa. Não de tem transparência de informação mas esse profissional. aqui não se toca porque é patronal. Não. É 15 bilhões. Não se toca porque é patronal. Veja bem, não vamos fugir do debate, tá vendo? Não estamos fugindo do debate, não. Porque vocês querem o que interessa. É outra questão. O que interessa é tocar no fortalecimento da representação de trabalhadores, mas quando é do S... Não, nós estamos falando de representação de ambos, trabalhadores e patrões. Mas, Matheus Falco, eu queria perguntar para Zilmara. A Constituição, ela permitiu a criação de vários sindicatos por município, inclusive em diferentes categorias. Digamos que haja realmente o fim da obrigatoriedade, ou seja, que o Supremo mantenha o fim da obrigatoriedade. Isso, na sua opinião, forçaria que os sindicatos se unissem, se aglutinassem? Na realidade, o sistema sindical, ele é confederativo e estabelecido pela Constituição Federal, onde deve ser a representação por categoria e deve ser respeitado o princípio da unicidade sindical. O que esse princípio quer dizer? Quer dizer que tem que existir um sindicato único representando determinada categoria naquela determinada base territorial que é de, no mínimo, um município.
Então, quando se fala de uma proliferação de sindicatos, na realidade, o sistema que está estabelecido na Constituição Federal Brasileira, ele já estabelece que a unidade mínima territorial a ser observada é de um município. Então, você pode ter a cada município um sindicato representando determinada categoria. Esse foi o querer do Constituinte. Nós estamos aqui numa casa onde a gente tem que observar o que está previsto na Constituição, o que está previsto na lei. Então, você não pode fazer análises onde você não traz o sistema confederativo, o sistema legal como um todo. Você tem que analisar que a Constituição Federal, quando determina uma atuação sindical, ela faz no sentido de determinar que aquele sindicato não negocie apenas para um ou outro trabalhador, aquele que recolhe, é para negociar em nome de toda a categoria, independente de contribuição. Esse foi o fundamento que trouxe a assertiva da necessidade de uma contribuição sindical compulsória, uma vez que o espírito do Constituinte era demonstrar no ambiente do trabalho o espírito da solidariedade. Muitos trabalhadores, ainda sem a consciência necessária de uma atuação coletiva para um maior ganho, para uma melhoria das suas relações de trabalho, ficaram abrigados pelo Constituinte ao dizer que o seu sindicato iria lhe representar de forma coletiva e por categoria. Então, hoje, a representação por categoria, ela é pautada em um tripé. É o tripé da unicidade, é o tripé da representação por categoria. Se eu posso, em uma assembleia, convocar todos os trabalhadores para aprovar uma negociação coletiva que trata sobre repouso semanal remunerado, que trata sobre férias, que trata sobre aumento salarial, sobre jornada de trabalho, essa mesma assembleia, essa mesma capacidade de decisão coletiva não pode ser para o custeio da luta sindical? O que ocorreu com a reforma trabalhista, na realidade, foi uma falsa propaganda no sentido de que estava se incentivando a negociação coletiva. Quem promove a negociação coletiva? Sindicatos, entidades sindicais. Entidades sindicais que agora estão sem o seu aporte financeiro para entrar com as suas atividades sindicais na defesa da classe trabalhadora, para poder deixar um ambiente muito mais fácil de um avanço e numa precarização das relações de trabalho. Quando você fala do custeio sindical, é o custeio sindical que faz com que as entidades sindicais possam adotar atividades na busca dos interesses e defesas da categoria e não só de quem contribui. Então, olha só que contradição que você tem quando você diz assim, olha, você ao negociar, ao fechar um instrumento coletivo com uma empresa, ao fechar um acordo coletivo com a empresa, eu não vou descontar de todo mundo um dia de salário por ano, mas tudo que aquele sindicato conquistar, a luta do sindicato, que há anos vem no sentido de aumentos salariais, vem no sentido de melhoria das condições de trabalho, ele vai servir para toda a categoria. Então, isso é incoerente, nós temos uma inconstitucionalidade da reforma trabalhista, que não só na parte do custeio, ela é inconstitucional no seu aspecto formal, pela própria tramitação dentro do Congresso Nacional, onde o Senado Federal, como casa revisora, atesta por meio de pareceres incoerências que eram para ser corrigidas naquele ambiente, deixaram de atuar nas suas prerrogativas. Só para concluir, que eu preciso chamar o intervalo. Dizem que podem ser corrigidas por medida provisória é essa que caducou e que nunca chega. Bom, o Expressão Nacional volta daqui a pouquinho, vamos dar um rápido intervalo. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, é 61 99620 2573. Eu espero você. O
O Expressão Nacional está de volta, lembrando que você pode mandar a sua pergunta sobre o fim da obrigatoriedade da cobrança do imposto sindical. O WhatsApp é 61 996202573. As perguntas já começam a chegar. Primeira pergunta de Patrícia São Paulo para o deputado Maldaner. Ela diz que o imposto, na opinião dela, estimulou a criação de sindicatos de papel e queria que o senhor comentasse. Exatamente. Em função de tantos recursos, né, virou uma imoralidade e agora, que não é mais obrigatório, porque nós não extinguimos esse imposto que está previsto na Constituição, não foi extinto. Apenas uma lei ordinária, inclusive a iniciativa no projeto nem veio do Executivo. Foi uma iniciativa aqui na Câmara que surgiu, né, de botar expressamente escrito que tem que ter o consentimento do trabalhador. Então, agora nós vamos realmente, não é descobrir, os sindicatos autênticos, aqueles que mostram serviço, e o trabalhador vai contribuir porque ele vê resultado, né? E pode ser até coletivamente, como foi aqui levantado, mas desde que cada um expresse a sua assinatura consentindo com essa contribuição. Então, nós não extinguimos a contribuição sindical. Aliás, eu acho que está na hora, eu particularmente penso que temos que entrar com a PEC, com uma lei complementar, né, de acabar com esse malefício mesmo obrigatório, né? Porque nós estamos numa época de demoralização do nosso país e não podemos admitir sindicatos pelegos, onde familiares ganhando mais de 20 mil por mês, sem trabalhar, sem nada. Quer dizer, se distribuir em família, muita corrupção dentro dessas contribuições obrigatórias. Isso é injusto, tirar o dinheiro do trabalhador. Então, com certeza, agora vamos moralizar e eu tenho a certeza que o Supremo não vai querer legislar sobre o que nós decidimos, desde que o trabalhador consente e reconheça o trabalho que o sindicato está fazendo e vai dar a sua contribuição. Deputado Bebeto, a pergunta é de José Carlos da Bahia. O fim da cobrança ameaçaria principalmente os sindicatos de menor porte? É claro que ameaça. Aí temos um dado importante, que 80% das receitas dos sindicatos diminuíram assustadoramente. Então, você tem uma receita, um orçamento anual que foi comprometido em 80%. Óbvio que o que o Maldaner traz aqui, e o movimento sindical advoga há anos, a ideia de que os recursos públicos e a própria legislação assim já o fez, é de você segmentar, definindo da contribuição as formas de aplicação. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União, como órgão de controle, considerando ser recursos tributários, ele fazia uma tomada externa de conta desses recursos. Então, não é esta bandalheira que aqui está se dizendo. Na verdade, a tentativa era outra, era utilizar como mote a ideia de um sindicato específico que eventualmente tenha cometido um erro, um diretor, e dar uma generalização àquele caso para tentar inodoar esta organização, que, na minha opinião, é uma das mais importantes, não do Brasil, do mundo, defensora da liberdade, da democracia, de projeto de desenvolvimento nacional, dos direitos sociais do trabalho. E quando você ataca as receitas do sindicato, como fizeram sem qualquer, eu diria assim, sem qualquer análise mais concreta, e aí o resultado da renúncia fiscal de mais de 2 bilhões, que vai comprometer, né, o próprio Estado brasileiro, mas do outro lado, né, você tem também uma condição de que esses sindicatos têm empregados, têm dentistas, têm um conjunto de serviços oferecidos e que isso, né, pela própria legislação, ele era obrigado a bancar como parte dessa contribuição esses serviços, hoje não tem mais. Então, portanto, vai penalizar enormemente os sindicatos. Talvez, Maldani, aqui, se é para nós trabalharmos de acordo com o que pensa parte da sociedade, como você expressa, não só a contribuição sindical, eu concordo. Por exemplo, essa é uma autorização dos trabalhadores, com o controle do Tribunal de Contas. Mas e os partidos que tiram da sociedade com o fundo partidário e você não reclama, ninguém diz nada? Concordo. E a bandalheira desses recursos? Concordo. Porque os trabalhadores, eles estão concedendo parte desta contribuição para a sustentação de uma organização em que ele vê o resultado. E que resultados são esses?
com a sua decisão em assembleia, ele ver no direito coletivo do trabalho a negociação coletiva, a proteção social, a sua jornada ali estabelecido e ele está próximo, está vendo o resultado do trabalho. Agora ele perguntaria, e por que então você próprio não apresenta uma medida para extinguir o fundo partidário de partidos aqui nesta casa? Seria uma medida. A próxima pergunta é de Renata, de Brasília, e aí ela faz a pergunta para os dois convidados, vou dar oportunidade para os dois de responderem. Haveria, na opinião de vocês, enfraquecimento dos direitos sociais com a redução da capacidade de financiamento das atividades sindicais? Sem dúvida, e ainda em complemento à pergunta anterior, é de se ressaltar que o sistema sindical brasileiro vigente, ele é confederativo. Federações e confederações, como a CNC, ela tem como recurso único a contribuição sindical. A contribuição sindical, ela vem a dar um suporte para uma atuação confederativa ou federativa na busca pela construção de políticas públicas que tragam proteções sociais e tragam benfeitoria para as relações de trabalho. Observemos que o sindicato, quando no ato da sua negociação coletiva, ainda pode estabelecer uma outra fonte de custeio. Mas as federações que não têm, nem as confederações como atividade precípua a negociação coletiva, ela tem como fonte de custeio das suas atividades sindicais exclusivamente, já que não se usa do sistema S, exclusivamente a contribuição sindical. Então, afeta diretamente aos sindicatos, mas com certeza ceifa a capacidade de atividade sindical das federações que atuam em âmbitos regionais, em âmbitos estaduais, promovendo a paz social e um ambiente harmônico das relações de trabalho para um desenvolvimento econômico sustentável, e no âmbito confederativo de atuação nessa casa, de atuação na formulação, na participação juntamente com os parlamentares, na formulação de políticas públicas que tragam um crescimento sustentável para o país, um crescimento econômico adequado. Então, nesse ambiente, sem sombra de dúvida, há de se pensar que pode ser que a contribuição sindical não seja a melhor forma, mas que seja debatido com amplo debate. Quando o senhor fala, inclusive, de que houve debate precedente à aprovação da Lei 13.647, a gente vê o quê? Que o debate era feito em cima de 7 artigos que seriam alterados na CLT. A alteração foi feita pelo relator, e a partir de então não se teve mais audiência pública, não se teve mais nenhum tipo de diálogo social, não se teve, inclusive nas próprias comissões, as votações eram feitas de forma totalmente atabalhoada, não permitindo a participação da sociedade. Adelmi Santana para responder. Olha, eu acho que é preciso que se busque fontes, é natural. Agora, o que houve, como dissemos no início, foi um certo desvirtuamento disso. Porque a pirâmide sindical foi muito bem colocada, ela se baseia na unicidade e a universalidade da representação dentro daquele território. Mas a divisão dos recursos, até 2011, se não me falha a memória, ele se dava claramente, sindicato, federações e confederação. É a Lei 11.648 de 2008, Exato. Que aprovou a alteração. E no artigo 11 dessa mesma Perfeito. lei, Muito obrigado ele pela fala contribuição. Que vai e ser aí, quando substituída. passou essa contribuição, que é parte daquilo que era do Estado, viram os trabalhadores, que perderam aquilo que ia formar fundos de proteção, de treinamento e tal, que foram para as centrais sindicais. Foi aí que houve o desequilíbrio. Até então não se falava nisso, não se discutia essa questão, é uma contribuição. Há uma questão também aí, uns dizem de imposto, outros falam de contribuição, quando querem dizer que a lei não foi devidamente, não está devidamente adequada, faz referência como imposto. No passado falava sempre em contribuição, né? Imposto por ser imposto, então não podia ser por esse tipo de lei, mas outro tipo de lei, que é o que diz as ADIs que estão no Supremo Tribunal Federal. Eu espero o seguinte, que se discuta e que se encontre um formato de realmente manter o sistema sindical brasileiro. Não
nesse volume de representatividades ou de pulverização, mas uma coisa mais concentrada. E aí, pegando o gancho, os sindicatos são supervalorizados desde a própria Constituição, a CLT, e esta lei não tirou poderes dos sindicatos, eu diria. Ela reforça tudo aquilo que está na Constituição, na CLT, e ainda dá mais. Quando você coloca o Formaldani, que dá em determinado momento, fala-se que era uma luta também de resoluções, o negociado prevalece, é até uma certa incongruência os legisladores colocarem isso. Eles estão eles mesmos admitindo que o que eles fizeram poderá ser sobreposto por outro tipo de intervenção, que no caso é a negociação. Então eu quero dizer o seguinte, o sindicato do passado, como eles estavam, não dá para continuar, dos dois lados. Tem que buscar serviços, buscar atenção, valorização, se valorizar perante os representados, para que eles tenham noção e consciência política de que, de fato, eles estão representados. E a lei fortalece isso. A Constituição dá esses poderes. A CLT dá. Essa reforma da própria CLT reafirma isso. Os poderes existem. Vamos, então, exercitá-los. Vamos concitar aos nossos trabalhadores, aos nossos empresários, da importância da representação sindical, mas que seja efetivamente uma consciência política de todos. Agora, pagar sem saber para onde vai e a forma como é gerido esses recursos, efetivamente a turma não vai assinar e não vai pagar como não já pagavam, eu me refiro ao nosso lado, o micro pequeno empresário, empresário de pequeno porte e os empresários em gerais, porque na verdade qualquer dirigente sindical, patronal, não vai mover uma ação contra um representado seu para buscar recursos. O que acontecia? Nós já estávamos habituados, nós, sindicatos patronais, a conviver sem dinheiro. Agora, o que não estava habituado, determinado segmento dos trabalhadores, com os próprios movimentos políticos, movimentos esses sempre baseados em contribuições sindicais. Próxima pergunta para o deputado Celso Maldaner é de uma telespectadora do seu estado, Júlia, de Santa Catarina. Ela pergunta: se o fim da obrigatoriedade fosse boa, por que o ministro Fachin, relator das ADIs, já se manifestou simpático às ADIs? Primeiramente, eu gostaria de colocar, companheiro Bebeto, nosso deputado, que eu votei contra a criação dessa contribuição agora dos partidos, né? O meu voto foi voto vencido, votei contra, tá? Que agora tem esse fundo aí que vai financiar as eleições, né? E quero, respondendo à pergunta aí da catarinense, com muita satisfação, dizer que ficou bem claro aqui que a contribuição sindical ela não foi extinta, ela existe pela Constituição e nós teríamos que, com uma lei complementar, para acabar com essa contribuição. Nós não mexemos na Constituição, foi apenas uma lei ordinária. Aqui no artigo 578, as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de contribuição sindical pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida nesse capítulo, desde que prévia e expressamente autorizada. Então, o que nós colocamos na lei ordinária, apenas essa, desde que prévia e expressamente autorizada. Então, aquele que vai ser beneficiado, ele vai contribuir. Então, nós vamos criar um sindicalismo mais autêntico. Por exemplo, os pequenos sindicatos que dizem que não vão sobreviver, não é nossa realidade, não. Lá em Santa Catarina, por exemplo, os sindicatos dos agricultores familiares, agora todo mundo contribui, está previsto no estatuto, pelo estatuto você pode contribuir, mas o agricultor ele contribui com amor, porque ele sabe que está sendo beneficiado pelo seu sindicato, então ele expressa o seu consentimento e assina e contribui. Então a contribuição, ela continua, quem quer contribuir, assina, concorda, nós apenas tiramos a obrigatoriedade. E eu não acredito que o Supremo, que o ministro Fux, vai querer legislar sobre uma decisão que nós tomamos com essas duas palavras expressamente, né, autorizada. Quer dizer,
Como é que eu vou obrigar o cara a contribuir? Não, eu quero contribuir porque eu vejo vantagens, né, que está defendendo essa nossa categoria. E com isso vai moralizar agora, né, porque não existe parâmetro no mundo, nos outros países aí 70, 80 sindicatos, quer dizer, milhões e milhões de sindicatos, isso aqui é uma loucura, não existe parâmetro no mundo, por isso que eu acho que estava na hora de moralizar e eu acredito que o Supremo vai respeitar a legislação que nós votamos aqui na Câmara Federal. Deputado Bebeto pergunta de Antônio do Rio de Janeiro, se os recursos, a aplicação dos recursos que vêm do imposto, da contribuição, se essa aplicação fosse justificada, na sua opinião, então, poderia deixar de ser compulsória? Olha, perceba, repito, a própria legislação e o Tribunal de Contas impôs uma norma da segregação contábil para as instituições que recebiam o chamado imposto ou contribuição sindical. E muito claramente, entre os entes sindicais, na partição de 60, 15, 5, 20 e que com a lei de legalização das centrais sindicais nós passamos a ter 10 para o Estado, 10 para as centrais e diga-se de passagem, esta casa Presidente Lula sabe muito bem e o Congresso assim atuou, o papel que as centrais sindicais desempenham no coesionamento nacional da luta dos trabalhadores e na interlocução em todo o mundo. As centrais sindicais são as mais importantes do cume das entidades sindicais de cada um desses países. Uma experiência que vocês tanto defendem como modernidade, na Itália, por exemplo, tem um papel relevante as centrais sindicais. Nos Estados Unidos, da mesma forma. E por que aqui as centrais sindicais deveriam ter negado seu papel de existência legal? Porque elas já atuavam sem a formalização. E já atuavam. A CNC, quantas vezes sentou à mesa com as centrais sindicais para negociar? E você reconhecia ou desconhecia o papel dela no coesionamento das entidades do setor de comércio para a negociação? Sempre desejou, quando tinha uma crise. O setor metalúrgico sempre desejou. A construção sempre pediu soluções via as centrais sindicais. Então, se elas já atuavam politicamente, nada e não poderia ficar à margem da lei. O que se pretendeu, e aqui esta casa votou, foi a inclusão nessa estrutura para o recebimento de parte desses recursos oriundos da contribuição sindical. Então, voltando à pergunta, essa segregação contábil já existe. Os trabalhadores não reclamavam, né, porque a parte que ficava com o sindicato, eles sabiam exatamente a aplicação, não havia bandalheiras, isso é uma inverdade, é uma mistificação que se faz, né, em relação a esses recursos. E eu acredito que, e aí é uma incongruência, se ela é compulsória, ela perde o caráter tributário. Mas você perceba, só para concluir essa parte, você perceba, o 578, o 579, 2 e 3, né, da CLT, ele que alterou, inclusive foi alterado, se transformou na Lei 13.467, ele alterou, inclusive, o caráter tributário da contribuição sindical em ofensa ao artigo 8º, né, no seu parágrafo 4 e 146 da Constituição e o 149 do Código Tributário Nacional. Em ofensa a este princípio. Nós não estamos apenas tratando se tem ou não tem esses recursos. É que o vício de iniciativa é tamanha e é flagrante que pode o STF, sem sombra de dúvidas, reconhecer esse vício de iniciativa e reformar, inclusive, uma decisão assodada desta casa. O que eu acredito é que a contribuição, ela fortalece os sindicatos, ela ajuda, né, as instituições a atuarem no sentido de fazer com que as negociações coletivas e o caráter desta negociação coletiva possa proteger socialmente o trabalho e possa efetivamente ser garantidor dos direitos da classe trabalhadora. Uma pergunta de Zaira, do Rio de Janeiro, também. Ela pergunta para Zilmar, acredito que seja mais uma tecnicidade do processo. Ela pergunta se o relator decide sozinho, o ministro Fachin, nesse caso. O ministro Fachin, ele já despachou informando que a decisão monocrática ela está afastada, uma vez que a presidente Carmen Lúcia já pautou o julgamento do processo para o próximo dia 28. No seu despacho, o ministro Fachin afirma que se no dia 28 não houver
uma resolução dessa matéria, os autos deverão ser retornados a ele para que ele possa decidir, no caso, na cautelar que está sendo pedida. Em complemento a essa informação, é importante a gente frisar que aqui está se falando muito na questão de que a contribuição sindical, ela está fazendo com que os sindicatos de papel ou sindicatos que não são ativos não possam, de fato, coexistir com essa contribuição sindical, que há um fomento a isso. Quando, na realidade, a gente sabe que o papel da lei deve ser o de fiscalizar e de coibir erros, mas não de enfraquecer a estrutura sindical. Não há Estado democrático sem sindicato livre. Não há Estado democrático, não há democracia sem que você tenha condições de ter atores sociais que façam a defesa do direito coletivo. O direito coletivo do trabalho, ele vem para trazer esse dinamismo que as relações de trabalho têm. Imaginemos que nós temos um dinamismo das relações de trabalho que precisam ser acompanhados diante da estrutura mundial que nós temos e cabe àquele ator social, que é o sindicato, promover a legislação que vai ficar referenciada para a sua categoria. Então, quando a gente trabalha com lei, com a elaboração de leis, eu tenho que trabalhar na elaboração de coibir o errado, mas não de destruir uma estrutura sindical, de acabar com o fomento econômico daquela entidade para que aquela entidade possa agir. E é também importante a gente ressaltar que quando a gente fala de despacho do STF, que pode ou que não acreditamos que o STF vai se furtar a fazer a correção de um dispositivo que inadequadamente foi legislado por meio de lei ordinária, quando de fato deveria ser lei complementar, a CLT ela é um código. O código ele tem que ter tramitação própria. Essa própria casa, por diversas vezes, arquivou matérias que tratavam de uma reforma da CLT no passado, porque entendia que ela tinha que ter rito próprio. Engraçado, para esse não houve a adequação de tratar a CLT como código da legislação trabalhista. Outra incoerência, uma renúncia fiscal da ordem de 2 bilhões, quando a gente verifica que, quando se fala, mas 10% dessa receita tinha ido para as centrais sindicais, para que executasse diretamente, para que o governo, naquele momento, na composição do FAT, que os recursos da contribuição sindical contribuem para o FAT, estavam sendo executados os 20% do sistema patronal e os 10% do sistema laboral. E deram e reconheceram as centrais como um ator social que deveria executar na coordenação dos interesses da classe trabalhadora. Até o final do programa, então vou começar com Adelmir, desculpe, para responder e depois a gente faz a rodada final com as considerações finais. Pode ser? Por favor. Responder? Para responder, para sim, não. Eu acho que foram pertinentes todas as colocações feitas pela doutora Zilmara. Eu acho, volto a repetir, que tem que se buscar uma alternativa. Eu creio, e veja que nessas ADIs, nessas reclamações ao Supremo, tem reclamações também de instituições patronais. Tem reclamações também. Agora, eu creio que uma casa legislativa, o sistema bicameral, se cometeram essa falha, é lamentável. Mas, e aí, hoje mesmo teve uma discussão aqui, e eu no meu pronunciamento dizia, que muitos dizem que a lei não foi discutida. Na verdade, diz isso, não foi amplamente discutida. Mais de 80 audiências públicas. Eu vi tantas audiências públicas, tantos seminários feitos pelos nossos representantes. Agora, se os nossos representantes efetivamente não estão nos representando, nós temos que rever essas questões da representação. E aí eu incluo não apenas os deputados e senadores, estou incluindo os dirigentes sindicais, patronais, de trabalhadores, que sempre participaram dessa discussão. Se houve, na verdade, uma lei que foi amplamente, na minha visão, amplamente discutida, eu não sou parlamentar, sou dirigente sindical e participei aproximadamente de 10 seminários de discussão disso. Agora, se a população, o povo, nós não estavam representando,
Eu não estava representando as empresas do meu segmento e nem os parlamentares estavam representando os seus eleitores. Nós temos que rediscutir o processo da representatividade nacional. Mas a lei surgiu, foi amplamente discutida, aprovada nas duas casas, tem realmente essa ressalva no Senado, que até houve a medida provisória que não foi nem discutida, e voltou o que era. Então, eu acho que nós temos que repensar o nosso sistema de representatividade, tanto de trabalhadores, como de patrões, como a representatividade política. Deputados, para responder, a gente encerra. Maldana. Inclusive, nós estamos discutindo só um aspecto hoje da contribuição sindical, né? Agora, se fosse discutir toda a modernização da legislação trabalhista, quer dizer, os benefícios são muitos aí, a modernidade que trouxe dentro dessa legislação. O que me traz aqui, me deixa de consciência tranquila, porque foi denunciado na Organização Internacional do Trabalho, e a Organização Internacional do Trabalho, ela rejeita atribuir ao legislador a instituição de contribuição a ser paga pelos trabalhadores, né? Em respeito à liberdade sindical, a criação de contribuições deveria decorrer do Estatuto das Entidades, né? Das entidades sindicais, bem como a negociação coletiva. Quer dizer, a própria Organização Internacional do Trabalho reconheceu que não foi tirado nenhum direito dos trabalhadores. Foi denunciado e a resposta veio positiva. Então, estou muito tranquilo. Foi o projeto mais importante e mais debatido nesta última década aqui no Congresso Nacional. Nunca um projeto foi tão discutido com a participação. A única audiência pública, o único seminário que deu problema foi na Assembleia Legislativa em Florianópolis, porque as centrais sindicais não deram oportunidade para discutir esse projeto, mas foi discutido em todo o Brasil e eu acho que foi um grande projeto que vai marcar a história do nosso país. Para a gente encerrar, deputado. É importante a gente falar que 10 essa segundinhos. decisão da OIT não foi nesse sentido. Estávamos presentes na comissão de normas quando foi para a lista curta o caso do Brasil. Ao contrário do afirmado, deputado, o Brasil foi denunciado, foi acolhido pela comissão de peritos, houve o julgamento, o governo brasileiro tem até novembro desse ano para explicar a precarização das relações de trabalho trazida pela Bebeto, lei. por favor. Me permita também, com todo o respeito que eu tenho a Maldana, dizer, aliás, é a primeira vez, nós não frequentávamos a lista longa há muitos anos, Fomos e pra agora curta. a lista curta. E o Comitê de Normas da OIT, né, acolheu. Obviamente que pelos procedimentos internos o Brasil terá um tempo para manifestar-se sobre novembro. as denúncias, portanto até novembro. E não é verdade que ela legitimou, né, a conferência, né, a tal malfadada reforma trabalhista. Então, Inclusive de forma expressa, deputado. isso está de forma expressa. Então vamos parar com isso. Não há isso. O governo está tentando, e seus representantes, dizer que há uma legitimidade da OIT. Não é verdade. A EBC soltou uma matéria que foi, no sentido, foi determinada que ela desfizesse a Por matéria. fim, nós, por exemplo, esta casa, mais do que a perversidade com a reforma que precariza, enfim, e todos os debates que nós temos feito, no âmbito específico da contribuição, se a contribuição sindical, por exemplo, é uma discussão e deveríamos ter superado ela para não figurar como impositiva, no mínimo o respeito, se era para conferir autonomia, a legitimidade da representação no âmbito da negociação coletiva deveria ser garantido a autonomia coletiva para disciplinar a cobrança para aquela categoria. Se uma categoria está em negociação, define no seu próprio estatuto, está lá, que a forma para a sustentação da negociação é de 1%, de 2%, e eu sou autor de um projeto, por que que a lei impede, inclusive, que aquela categoria possa, à luz do seu estatuto e da vontade coletiva, estabelecer a forma de sustentação? Aí pode tudo, pode regular a negociação, jornada, benefícios, mas especificamente no que tange a sustentação material, diz isso não pode, só se tiver uma autorização expressa. Isso é incongruência, isso é tentar diminuir o papel dos sindicatos, que vai ter consequências na democracia, no projeto de desenvolvimento nacional, na proteção social do trabalho e, sobretudo,
no desenvolvimento da indústria nacional. Eu preciso encerrar. Muito obrigada pela presença de todos vocês, deputado Bebeto, Adelmir, deputado Celso Maldaner e Zilmara. A gente se encontra no próximo Expressão Nacional. Tchau.